Ele passou 40 anos carregando a mala de outro homem. Josué, o assistente pessoal de Moisés, desde jovem, testemunhou os maiores milagres do Êxodo de perto, mas sempre na sombra do grande líder. Como um homem conhecido apenas como servo de Moisés, se tornaria o conquistador da terra prometida. Por que Deus escolheria um ex-escravo para liderar a primeira campanha militar de Israel? E qual o segredo que transformou um assistente em um dos maiores generais e líderes espirituais da história bíblica? Hoje vamos revelar a extraordinária metamorfose de Josué, o homem que teve de aprender que herdar uma promessa é muito diferente de conquistar o seu cumprimento. E vamos descobrir por que a sua jornada contém as chaves para qualquer transição bem-sucedida na vida. A primeira vez que ouvimos falar de Josué, cujo nome original era Oséias, acontece durante a batalha contra os amalequitas. Moisés renomeia ou para Josué, que significa o Senhor salva, e encarrega-o de escolher homens para lutar. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur ficam no topo do monte. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando as baixava, o inimigo vencia. Josué obtém ali sua primeira vitória militar, mas a lição foi clara. O sucesso dependia mais da intercessão no monte do que da estratégia no vale. Como assistente de Moisés, Josué teve acesso a momentos de profunda intimidade com Deus. Ele permaneceu parte do caminho no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei, e guardou a tenda do encontro, enquanto Moisés falava com Deus face a face. Sua lealdade era feroz. Quando dois homens, Eldad e Medad, começaram a profetizar no acampamento, Josué correu para protestar. Moisés, meu senhor, proíbe-lhes. Mas Moisés, com uma visão mais ampla, o corrigiu. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. O grande teste de fé de Josué veio quando 12 espias foram enviados para Canaã. Ele representava a tribo de Efraim. 10 espias voltaram apavorados, falando de gigantes e cidades com muros que chegavam aos céus. O povo inteiro se desesperou, mas Josué e Calebe, o espião de Judá, mantiveram a fé. Eles rasgaram suas vestes e disseram: a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará a esta terra. A reação do povo foi querer apedrejá-los, mas a glória de Deus apareceu e interveio. A consequência da incredulidade foi devastadora. 40 anos vagando pelo deserto, até que toda aquela geração morresse. Apenas Josué e Calebe, os únicos acima de 20 anos que acreditaram na promessa, foram poupados para entrar na terra prometida. Imagine passar 4 décadas esperando, observando seus amigos e contemporâneos morrerem no deserto por causa da incredulidade deles. Essa longa espera preparou Josué de uma maneira única. No final dos 40 anos às portas de Canaã, Moisés recebeu a ordem divina: toma Josué, filho de Num, e impõe-lhe as mãos. Diante de toda a congregação, Moisés comissionou formalmente seu sucessor, transferindo parte de sua autoridade para que o povo lhe obedecesse. Pouco depois, Moisés subiu ao Monte Nebo, viu a terra que não poderia entrar, e morreu. O bastão foi passado, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Ele tinha cerca de 80 anos, quando assumiu a liderança. Então, Deus renovou a comissão diretamente com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, agora, passa este Jordão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes Deus repete essa frase. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué agiu imediatamente. Sua primeira ação como líder foi enviar 2 espias a Jericó. Eles foram protegidos por Joabe, uma prostituta que pela fé reconheceu: eu sei que o Senhor vos deu esta terra em troca de sua ajuda. Ela e sua família seriam poupados quando Israel atacasse. O primeiro grande milagre sob a liderança de Josué foi a travessia do Rio Jordão, que estava na época da cheia. Assim que os pés dos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança
tocaram a água, o rio se dividiu. O povo atravessou em terra seca. Josué ordenou que 12 pedras fossem tiradas do meio do rio e erguidas como um memorial, para que todos os povos soubessem que a mão do Senhor é forte. Do outro lado, em Gilgal, uma importante restauração espiritual aconteceu. Todos os homens nascidos no deserto foram circuncidados, renovando o sinal da aliança. Eles celebraram a Páscoa na nova terra. E no dia seguinte, o maná cessou. A partir daquele momento, eles comeriam do fruto da terra que estavam prestes a conquistar. Então veio o desafio de Jericó, uma cidade com muralhas aparentemente impenetráveis. Perto da cidade, um homem apareceu a Josué com uma espada na mão. Josué perguntou: "És tu dos nossos, ou dos nossos inimigos?" A resposta foi surpreendente: "Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor." Josué caiu, com o rosto em terra, adorando. A lição era clara. Deus não estava tomando o lado de Josué. Josué é que precisava tomar o lado de Deus. A estratégia divina para tomar Jericó foi tudo menos convencional. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia marchar 7 vezes, e ao final, todo o povo deveria gritar. Josué obedeceu exatamente. No 7º dia, as muralhas de Jericó ruíram. A cidade foi tomada, mas Joabe e sua família foram salvas, integrando-se ao povo de Israel. A vitória em Jericó foi seguida por uma derrota humilhante em Ai, uma cidade muito menor. 36 israelitas morreram. Josué, em desespero, rasgou suas vestes e se prostrou diante da arca. Deus revelou a causa. Israel pecou. Tomaram do anátema. Um homem chamado Acã havia roubado um manto babilônico, prata e ouro, escondendo-os em sua tenda. Josué lidou com o pecado da comunidade. Acã confessou e foi executado. Só então a bênção retornou, e Ai foi conquistada através de uma emboscada inteligente. A jornada de conquista continuou, não sem percalços. Os gibeonitas enganaram Israel com roupas velhas e pão mofado, fazendo um tratado de paz. Josué fez o juramento sem consultar a Deus, e teve que honrá-lo, tornando-os servos. Mas foi por causa desse tratado que ocorreu um dos eventos mais extraordinários da Bíblia. Quando os 5 reis amorreus atacaram Gibeon, Josué marchou a noite toda para defendê-los. No meio da batalha ele orou: "Sol, detém-te sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon." E o sol parou por quase um dia inteiro, permitindo que Israel vencesse completamente seus inimigos. A conquista do sul e do norte da terra de Canaã levou cerca de 7 anos. No final de sua vida, já com 110 anos, Josué reuniu todo o Israel em Siquém para seu discurso de despedida. Ele relembrou a história de fidelidade de Deus desde Abraão e lançou seu famoso desafio: "Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." O povo respondeu em uníssono: "Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz." O legado de Josué foi tão poderoso que a Bíblia registra: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois dele. Então, por que a história de Josué é tão vital para nós hoje? Porque ela revela princípios eternos sobre liderança, fé e novos começos. Primeiro, a melhor preparação para liderar é servir. Os 40 anos de Josué como assistente não foram tempo perdido, mas um treinamento essencial. A verdadeira liderança nasce na escola do serviço humilde. Segundo, herdar uma promessa exige esforço e fé. A terra prometida não foi entregue de bandeja. Deus deu a terra, mas Israel teve que pisar nela e conquistá-la. As promessas de Deus são ativadas pela nossa obediência e ação. Terceiro, o pecado de um indivíduo pode afetar o progresso de toda a comunidade. A derrota em Ai nos ensina que a santidade não é apenas um assunto particular. Quarto, a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a presença de uma fé que é maior que
o medo. A ordem esforça-te e tem bom ânimo estava sempre ligada à promessa, porque o Senhor teu Deus é contigo. Finalmente, a vida de Josué aponta para um conquistador maior, enquanto Josué levou Israel a uma terra temporal. Jesus, cujo nome em hebraico é Yeshua, o mesmo que Josué, nos conduz à pátria celestial. Ele é a verdadeira salvação de Deus, que derrotou o pecado e a morte. A história de Josué nos deixa um legado de transição, bem-sucedida, honrar o passado, mas abraçar o futuro com coragem. Ela nos ensina que o sucesso não está na ausência de desafios, mas na presença de uma obediência radical. Milênios depois, a jornada deste homem continua a inspirar a todos nós que enfrentamos nossos próprios Jordões e muralhas de Jericó. A sua vida prova que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados.